Nos últimos anos, nós temos visto um grande número de casos de casais que se separam, famílias que se desmancham, amizades que se decompõem, tudo causado pelo mesmo fenômeno. Dentro dos grupos, pessoas tomam posições opostas, seja um candidato a presidente, seja a existência ou a função de uma vacina, e, em função disso, acabam desenvolvendo uma hostilidade muito grande e acabam não conseguindo administrar isso. Eu sou Marcos Teles e vou falar para vocês hoje sobre esse fenômeno que se chama polarização. Vou mostrar como ele acontece e vou falar também do que é que a gente tem que fazer para não se tornar mais uma vítima dele. Essa palestra de hoje está inserida no programa Liderança Estratégica e o Sucesso da Fundação Brasileira de Marketing. Dê um pulinho lá ao site da Fundação para ver o nosso playlist, quais foram as palestras já gravadas e quais são as palestras que serão gravadas no futuro próximo. Eu vou contar para vocês a triste história de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo eram dois primos, mais ou menos da mesma idade, nasceram na mesma época, cresceram juntos, uma forte amizade, construíram uma empresa juntos e por nada nesse mundo eles perdiam o almoço familiar do domingo. Até que chegou a eleição. Na eleição, Pedro passou a defender um lado, Paulo passou a defender outro lado e os dois não conseguiram administrar bem isso. Começaram a se estranhar, começaram a se hostilizar. Isso refletiu na empresa, isso refletiu na família. O almoço de domingo terminou e a tragédia se instalou. Todos infelizes, todos com problemas quase existenciais, em função de não saberem administrar essa divergência de ideias, né? Isso chama polarização. Como é que a gente define polarização? Polarização ocorre quando você tem uma divisão de opiniões, ideias ou crenças em dois extremos antagônicos, que acabam gerando um estado de hostilidade e conflitos entre os grupos, tá certo? As pessoas não conseguem conviver mais e os grupos em que viviam se desfazem. Uma coisa geralmente acompanhada de muita tristeza e muito sofrimento para todo mundo. Quais são as características dessa situação? Primeiro, opiniões extremas. Aos pouquinhos a opinião vão se distanciando ainda mais das outras. As pessoas às vezes tentam convencer outros de que eles são os certos e os outros são errados. Passam a fazer manifestações públicas para defender as suas ideias e às vezes de forma bastante agressiva. Quando isso acontece dentro de um grupo, se estabelece uma situação de nós contra eles. Eu não estou mais preocupado qual é a ideia em questão. Se a ideia vem de lá deles, está errado. E tudo que vem de mim, nós, ou do meu grupo, nós, está certo. Aí vem uma porção de coisinhas vão acontecendo, vão botando fogo na fogueira. E uma das coisas que as pessoas acabam fazendo é divulgando informações distorcidas sobre eles, sobre o outro, para sair melhor na fotografia. Tá? Isso tudo, a polarização, é muito bem explicada pela chamada pirâmide da decisão. Pirâmide da decisão, justificação, do Tavris e do Aronson. O que eles dizem? As duas pessoas estão ali, umas sem nenhuma grande divergência de ideias, podem ser amigos, podem ser irmãos, pode ser o que for, né? Estão ali, num certo momento, eles tomam posições divergentes. E aí eles vão descendo pelo lado da pirâmide, devagarzinho. Cada um desce por um lado, mas não se dá conta, porque a coisa vai acontecendo aos poucos. Então, depois da tomada de posição, vem uma necessidade de confirmar aquilo. A pessoa precisa
ver ideias, falar com pessoas que confirmem que ele está certo. A terceira etapa é a chamada autojustificação, né? Ele tem que justificar perante as pessoas por que ele tomou aquela posição. E no fim, lá embaixo da pirâmide, no fim do processo, chega a polarização, quando a hostilidade é evidente entre as partes, não há mais diálogo e tudo que havia de bom na relação desapareceu. Vamos ver cada uma dessas partes, como é que funciona cada uma dessas fases do processo. Vamos começar pela tomada de posição. Na tomada de posição, existe uma coisa muito interessante chamada avareza cognitiva. A gente tem a capacidade de análise, tem, né, a capacidade de crítica, mas não exerce. Não exerce por preguiça ou pela avareza cognitiva. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou pedir a vocês que me respondam uma pergunta. O dono do gato mingau tem 2 gatos que se chamam segunda-feira e terça-feira. Como se chama o terceiro gato do grupo? Pensou? Respondeu? Muito provavelmente você foi levado a responder que o gato se chamava quarta-feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Você pode ter esquecido que eu disse no começo da história que o dono do gato tinha um gato que se chamava mingau, né? Portanto, esse gato aqui é o mingau. Então, nossa, uma coisa extremamente simples, né? A gente não exerceu análise crítica. A gente foi pelo impulso, a gente foi pela emoção daquele momento. Mas a tomada de posição, hoje, está ficando cada vez mais complicada pelo volume inacreditavelmente grande de informações, muitas vezes contraditórias, que a gente recebe. E aí ocorrem vários fenômenos para os quais a gente precisa ficar atento. O primeiro deles é o chamado realismo ingênuo, pelo qual a gente é levado a pensar que aquilo que a gente está vendo, do jeito que a gente está vendo, todos estão vendo igual. Que existe uma realidade que todos veem igual. É uma ingenuidade. A gente tem que aceitar o fato de que as pessoas veem as coisas de forma diferente. Isso é normal, né? E que, portanto, eu posso ter razão algumas vezes, posso não ter razão nas outras, mas é extremamente ingênuo imaginar que só eu vejo as coisas da forma certa. Um segundo processo muito interessante que está acontecendo hoje em dia é a chamada pós-verdade. O que é a pós-verdade? É aquele processo no qual as pessoas não procuram mais a verdade. Acontece um fato, ninguém vai estar, mas isso é verdade? Vocês querem ver um exemplo disso? A gente, às vezes, recebe um WhatsApp e repassa para os amigos sem saber se aquilo está certo ou errado. E sem avisar as pessoas que a gente não analisou aquilo. E o amigo vai receber e vai ler porque pensa que a gente está endossando a ideia, né? Mas não é mais essa preocupação. Isso demonstra a pouca preocupação que a gente tem em checar a veracidade dos fatos, né? Então, na pós-verdade, a gente está mais preocupado com as emoções, está mais preocupado, de um lado, em causar emoções, e a gente, por outro lado, é vítima de emoções, mas não luta contra isso através de uma análise crítica. E a gente começa a decidir com base em segurança emocional. Por exemplo, se eu faço parte de um grupo, ou faço parte de vários grupos, e num desses meus grupos há uma separação, né? Um grupo começa a pensar nisso, outro nisso, eu vou tomar uma decisão de aderir a uma ou outra ideia, muito mais com base na segurança emocional que vai me dar escolher aquele dado, né, daquele lado, do que a partir de uma análise crítica. Até porque com um volume terrível de informações,
a gente fica assustado e muitas vezes até sem tempo. Um outro fenômeno que ocorre com muita frequência é o chamado raciocínio motivado. É aquele processo no qual a gente vai procurar os fatos, a gente vai procurar as fontes que defendem aquilo que a gente já acha. Eu deixo de ser isento nas minhas buscas ou na minha argumentação, né? Eu quero e procuro aquilo que me ajuda a comprovar as minhas crenças. E aí vem as fake news. As fake news são informações falsas na forma de notícias. Depois que alguém aderiu àquilo, é muito difícil de mudar. Por quê? Porque as fake news são baseadas em emoções. As fake news são cuidadosamente desenhadas para tomar conta das emoções da gente, para a gente não se preocupar com os fatos. E isso tem um efeito bumerangue muito sério. Se você tiver a disposição de contradizer o outro, isso vai fazer com que ele queira se defender ainda mais e a polarização aumenta. Por isso é que toda situação de polarização é tão difícil de administrar como a gente está vendo aqui hoje, né? Como é que funciona o processo das fake news? As fake news são desenhadas com um discurso simples, fortes apelos emocionais e frequente repetição. Você vai ouvindo aqui, ouvindo lá, as pessoas estimulam os outros a falar para criar a ideia de que aquela é a ideia que prevalece. As fake news são desenhadas também para fazer com que o receptor da informação não precise pensar muito. Dá um certo sentido de forma geral, uma explicação que, mesmo sendo falsa, dá um certo sentido às coisas. Esse volume de repetição cria uma certeza no indivíduo de que ele está certo e dá um discurso para ele usar quando alguém perguntar, né? E com tudo isso, o receptor da informação legitima as suas ações, né? E hoje nós estamos indo para um estágio muito mais complexo disso, que são as chamadas deepfakes. Vídeos falsos que usam inteligência artificial para trocar o rosto e usar até a voz de um avatar, e para você ter a clara certeza de que quem está falando é outra pessoa, né? Isso está crescendo muito e está se tornando realmente um problema em situações de emergência, em situações e mesmo para a divulgação do todo dia, em que pode prejudicar muito a pessoa vítima desse processo, né? Isso tudo, então, cria aquela situação que eu mencionei, que é a pós-verdade. É o clima em que os apelos à emoção influem muito mais na formação da opinião do que os fatos objetivos, né? A gente acaba inconscientemente entrando num processo de aceitar ideias pela emoção que ela nos causa e não nos dedicamos a exercer a nossa análise crítica. Hoje em dia, é interessante você ver, em época de eleição, por exemplo, como as pessoas escolhem um candidato, adotam opiniões de tribo, desenvolvem argumentos, só depois eles vão buscar fatos para confirmar aquela escolha. Experimente. Numa eleição para deputado, numa eleição para vereador, pergunte a um amigo, a quem você vai votar? Tá? Por quê? Dificilmente você receberá uma resposta, porque ele tem esta obra assim, porque ele pensa. É porque ele é meu amigo, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, né? Não há mais, e eu insisto, a preocupação de análise crítica para buscar a verdade. É o caso da repostagem que eu mencionei para vocês. A gente manda uma mensagem, passa adiante uma mensagem, sem se preocupar, sem lembrar que a gente está endossando, né? Sem preocupar de ver qual é a veracidade daquilo que está sendo dito.
Um outro componente importante do processo de polarização é a chamada teoria da identidade social. Nós todos gostamos de nos sentir membros de grupo. Esse pertencimento nos deixa contentes. Né? Estar com a torcida uniformizada do filme da gente, com os companheiros de esporte da gente, ou seja o que for, seja qual for o grupo, a gente se sente bem em dá sentido para a vida da gente, dá uma ideia de continuidade do nosso dia a dia. Mas, para algumas pessoas, esse pertencimento é mais central, tem mais importância que para outros. Em muitos casos, né, esse pertencimento gera esse sentido de nós contra eles. Vocês veem, qual é o sentido que tem duas torcidas de futebol saírem no tapa depois de um jogo? Ou você ter que fazer jogos de futebol onde só a torcida de um time pode ir, para que não haja luta. Por que eu vou bater numa pessoa só porque ele pensa torce para um time diferente? Né? E aí vem todo um processo, cria-se o processo de nós contra eles, e a gente começa a procurar exagerar as diferenças entre os grupos, tudo isso para justificar a posição da gente. Então, esses fatos que eu mostrei para vocês são os fatos que normalmente levam a pessoa a tomar uma das possíveis posições. Vocês veem que são várias pressões fortes e de difícil gestão. Né? Vamos passar agora para a segunda fase da pirâmide. É a fase da confirmação. Na fase da confirmação, há dois fenômenos importantes. O primeiro é a dissonância cognitiva. Quando a gente acredita numa coisa e a gente recebe uma informação diferente de que aquilo pode não ser verdade, a gente tem um grande desconforto. E a gente precisa administrar isso, a gente precisa reduzir esse desconforto. E a gente faz isso de várias formas. Né? Uma forma é dizendo, esse cara é um imbecil, esse cara não sabe do que está falando. Então, e há outras formas que a gente usa. Para quê? Para deixar claro que aquela ideia que vem contra mim está errado. Quem está certo sou eu. E aí vem o que eu chamei de efeito bumerangue, aqui estou chamando de tiro pela culatra. Toda vez que alguém quer convencer a gente de que ele está certo, a gente está errado, a gente não quer estar errado. O que a gente faz? A gente fica ainda mais violento, a gente tende a ficar ainda mais agressivo para defender a posição da gente. O segundo fenômeno que ocorre na fase de confirmação, e que é muito parecido com esse, é o chamado viés da confirmação. Né? Nós gostamos de receber notícias, de ler coisas que confirmem aquilo no que a gente acredita. Então, quando você está nessa situação de duas ideias que se opõem, a gente procura falar com pessoas que pensam como a gente pensa, ler coisas de fontes que a gente sabe que reforçam o que a gente pensa, a gente procura tudo aquilo que confirma aquilo no que a gente acredita. Ao invés de procurar ideias distintas, procurar entender outras ideias, até para ver por que essa diversidade ocorre, não. A gente simplesmente fecha a porta de um lado, fica o que reforça a ideia da gente. Aí vem os algoritmos. A gente entra na internet, procurando alguma coisa na linha da gente, e rapidissimamente a gente é inundado, toda vez que abre o YouTube, por exemplo, com ideias confirmatórias. Né? E a gente se sente no melhor dos mundos. A gente diz, não, eu estou lastreado na maior parte da população da Terra que está achando o que eu acho.
E, por fim, a gente tem também a pressão de grupo. Os grupos no que a gente vive acabam pressionando a gente para ir numa certa direção. Então, esses são os processos da fase 2, da fase de confirmação, na qual a gente aumenta a crença naquilo em que a gente já estava acreditando. A terceira fase é a fase da autojustificação. O que é a autojustificação? Nós temos o nosso ego. Nós temos a nossa autoestima que precisa ser alimentada. Né? Então, se ainda tem gente que está contestando a gente vai tentar desqualificá-los. Vai tentar dizer que eles são errados, eles não têm autoridade para falar com aquilo, a gente vai aumentar aquele processo, muitas vezes que a gente já começou na fase anterior, mas e aí a situação de hostilidade dentro dos grupos fica muito maior. O processo de polarização fica muito mais acirrado do que já estava. Né? E, por fim, na fase 4, a gente chega à polarização. Quando chega na polarização, o processo é muito claro, é nós contra eles. Eles são os outros. E é interessante, porque qual é como é que esse discurso ocorre? Eles não dialogam, eles não sabem pensar, eles são indecisos. Eu não. Eu sei tudo. Eu sou bom, eu sou o que procurou, Não há mais diálogo em torno de ideias, não há mais Bom, já não há mais diálogo, porque a hostilidade é grande. Mas mesmo quando eu procuro falar, quando eu procuro apresentar o assunto para alguém, eu não estou mais tão preocupado, pós-verdade, lembra? Eu não estou mais preocupado com a essência da divergência. A coisa passa a ser emocional, passa a ser nós contra eles. Isso cria irritação, raiva, ódio e vai desmontando os grupos. Eu acho que vocês têm visto. Eu, infelizmente, na minha proximidade, vi aí da pandemia para cá vários casos desses, e casos tristes. Mas, e que chegaram a esse ponto, chegaram ao ponto do ódio, ao ponto da não comunicação, você não pode ver a pessoa. E, mais uma vez eu repito, porque isso é uma coisa muito importante, toda vez que a gente tenta usar a razão, tenta raciocinar para tentar mostrar para alguém que ele pode estar errado, essa pessoa reage emocionalmente, porque é nós contra eles. E a gente faz isso também sem perceber. Por isso, nós estamos mostrando para vocês uma porção de coisas para as quais a gente tem que estar atento para não ser vítima da polarização. Tá? Nesse processo todo, a gente fala muito em radicalização extremista. Existe uma escala de violência associada à radicalização. O chamado radical é aquela pessoa que defende mudanças drásticas, talvez com violência. O extremista defende também mudanças drásticas, mas ele defende e aceita perfeitamente que elas sejam feitas e promovidas através da violência. Embora eles não precisam necessariamente ser eles os violentos, mas eles aceitam e até propõem a violência como instrumento de mudança. E você tem a terceira ponto, que é o terrorista, que é aquele que pratica a violência e controla pelo terror. Mas esses são casos extremos de polarização que eu estou mencionando aqui só para completar o quadro do nós contra eles. Né? O que a gente tem que fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar hoje em dia? Eu acho que a gente precisa pensar de início em 3 coisas. Primeiro, a prontidão. O que é prontidão? É a gente entender o processo e estar preparado para administrá-lo. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quando eu mostro para vocês todas essas causas de polarização, você da próxima vez vai
está preparado para dizer, peraí, lembra? Eu preciso admitir. Por que eu estou aceitando isso tão facilmente? Por que eu estou repassando essa mensagem que eu não li? A gente começa a ter esse preparo, né? E que nos permite ter atenção ao que está acontecendo na nossa vida. Para quê? Para parar o processo de queda em tempo da polarização nos ter atingido totalmente. E não esqueça uma coisa. Veja aquela palavrinha que está ali no lado da pirâmide. Incremental. Isso vai acontecendo aos poucos. Não acontece de repente. Eu não vou percebendo. Quando eu percebo, eu estou totalmente envolvido. Então, prontidão, atenção e olha, vamos parar, vamos ver, vamos rever o que está acontecendo. São as atitudes que a gente tem que tomar, precisa tomar, nunca precisou tanto tomar uma era de tanta polarização como a nossa. Uma coisa importante, que a gente não pode esquecer nunca, é que diversidade é a regra. Por favor, não imagine que você vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você vê as coisas. E não imagine que os outros pensam como você pensa. Não, eles pensam como eles pensam. E isso é normal. Isso é normal. Eu preciso deixar o outro ter o direito de ter ideias dele, se eu quero também ter o direito de ter as minhas ideias. Né? Desde que isso não seja ninguém queira estar propondo aí me assassinar na esquina. Né? Então, nós temos aí que lembrar que é diversidade. Os outros pensam diferente da gente. Por isso a gente tem que entender como os outros pensam. Que é uma parte importantíssima da defesa contra a polarização. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, entender a posição da outra parte. Quais são as razões? Eu não preciso mudar a minha. Mas, às vezes, a gente está discordando de pessoas tão inteligentes, pessoas tão capazes. Vamos aprender que é possível que ele tenha encontrado outras e que esteja agindo de absoluta boa-fé. Né? A segunda coisa que eu tenho visto é que quem está polarizado tende a partir para a violência muito facilmente. Violência verbal. Né? Escolha as suas batalhas. Esse negócio das pessoas que estão assim muito preocupadas em se justificar, em defender as suas posições, os leva frequentemente a tomar posições públicas muito agressivas. Isso não ajuda em nada, não ajuda nem a boa saúde da gente. Né? É claro que a tolerância tem limites. Se alguém está propondo ou defende alguma ideia que inclua, como eu disse, como eu brinquei agora, me assassinar na esquina, eu não posso aceitar. Aí realmente eu tenho que. Mas quando for alguma ameaça real e não quando for simplesmente uma. Então eu tenho que medir bem os limites da tolerância de forma analítica e inteligente. Evitar linguagem hostil é fundamental. Eu tenho visto em WhatsApp de pessoas hostilizadas uma linguagem tão pesada, tão violenta, que só ajuda a piorar as coisas. Não precisa, para quê? Para que eu tenho que... Vamos usar a análise crítica da gente. E a análise crítica da gente não é só porque está acontecendo fora da gente. É também para a forma pela qual a gente está se comportando. Né? E terceiro, e por fim, um comentário uma atitude extremamente importante é a gente analisar as coisas, buscar dados, mas dados. Não é fatos emocionais. Analisar, fazer de alguma coisa, se há uma divergência e isso me preocupa, eu vou analisar para poder terminar a minha busca de informações de forma sólida e com bases fortes para continuar. Será que a polarização é inevitável? Não.
De jeito nenhum. A polarização é difícil de evitar. Mas eu acho que é nossa função defender a análise crítica e evitar que ela, e contribuir para que ela não ocorra. Como é que eu posso contribuir para ela que não? Fazendo o que nós vimos agora. Refletindo sobre cada fato real, não usando linguagem agressiva para que vai ferir os outros e despertar reações. É fácil isso? Não. É bem difícil. Mas viver hoje não anda fácil. Não é só isso que é difícil na nossa vida. Mas uma coisa eu posso garantir. Isso, levar isso a sério e procurar não se tornar vítima da polarização, só vai nos tornar pessoas melhores. Vai nos tornar mais felizes. Sim, felizes. Nós somos pessoas. Nós precisamos também lutar pela nossa felicidade, além da nossa competência nos negócios, além de buscar o sucesso. Nós temos sucesso profissional. Nós temos também que pensar seriamente na nossa felicidade. Ficamos por aqui. Visite o site da Fundação ou se inscreva no nosso site para ver a próxima palestra e procure ver as palestras que já foram postadas. Você não esqueça de se inscrever, clique lá no sino para receber mensagens e, se você gostou, nos conte. E visite o site da Fundação. E até a próxima palestra.